Boa tarde a todos. Antes de nós começarmos, eu queria dizer que é um prazer, uma honra muito grande estar aqui nesse evento e agradecer o convite do engenheiro João Luiz Colares, presidente do CREA Rio Grande do Sul, ao engenheiro Garcias, representante da Mútua, ao engenheiro Ari Borges, que está representando a presidência da AEA, ao engenheiro João Otávio Sinaleiro, que está coordenando esse evento juntamente com o pessoal da AEA, ao engenheiro Maurício, coordenador dos cursos de pós-graduação da Unicinos, e ao Alexandre, que está propiciando, né, a realização com a mídia e os slides. Bem, eu dividi essa palestra da seguinte forma. Eu vou apresentar alguns casos reais em que eu trabalhei, onde houve a assessoria dos ensaios não destrutivos em algumas perícias, algumas residenciais, outros industriais, mas os ensaios não destrutivos foram determinantes nessas perícias. Mas antes de entrarmos nesses casos, eu vou tentar criar uma linha de raciocínio, criar um raciocínio lógico, para quando chegar lá na frente, nós podemos entender com clareza o que está sendo dito. Por favor. Esse slide aqui, ele mostra prédios bonitos, prédios modernos, prédios arrojados, a estética maravilhosa. Só que a nossa preocupação, enquanto patologista de estruturas de concreto, não é com a estética, né? É com o que está ali atrás da estética, com as estruturas de concreto. Como estão as saúdes dessas estruturas de concreto? Será que elas estão boas? Será que esses concretos foram feitos da forma adequada? Será que eles seguiram os procedimentos corretos para poderem permanecer ao longo do tempo, ter uma vida útil longeva? Geralmente isso não ocorre. Bem, as causas de deterioração do concreto, elas são químicas, físicas, ambientais e provocadas. Nós não vamos entrar no mérito de cada uma delas. Como o material está disponível, então vocês terão acesso. Mas todas essas razões, essas causas, sejam elas químicas, físicas, ambientais ou provocadas, todas elas causam deterioração do concreto ao longo do tempo e que exigem um diagnóstico preciso para poder avaliar a sua saúde ao longo da vida útil da estrutura. Aqui nós temos uma ponte europeia que, durante o tempo, ela começou a apresentar algumas patologias. Dá um zoom para mim, por favor. Aqui é o teto de um desses arcos, e a gente pode ver que houve um desplacamento, não na parte de cá. Pode diminuir um pouquinho da parte de cá. Aí. Houve um desplacamento. Alguns desplacamentos aqui do concreto expondo a ferragem. Esses desplacamentos foram causados por corrosão da ferragem, corrosão da armadura. Aqui em cima, nessa parte branca, nós podemos ver que há a presença de carbonatação. E esse branco é o carbonato de cálcio, que é o fruto da carbonatação, o produto da carbonatação. Se o concreto apresenta esse carbonato de cálcio exposto, significa que ele está doente. Significa que ele está perdendo um elemento que é o hidróxido de cálcio, que está lá dentro, que é muito importante. E se ele está aparecendo, é um indicativo de que o pH do concreto está diminuindo, e se está diminuindo, a corrosão ela é iminente. E se é iminente, ela vai desplacar o concreto, como aconteceu aqui. Então, é tudo um encadeamento lógico de fatos para poder montar o diagnóstico da estrutura. Aqui já é um templo turco, que também mostra, ao longo do tempo, desgastes na superfície do concreto que foram restaurados. Esse mesmo templo, no próximo slide, mostra a base de um dos pilares que foi desgastado com as intempéries ao longo da vida útil da estrutura, que também foi recuperado na parte não só interna, como externa da estrutura. E tem essa frase que eu acho ela muito bacana, de um amigo meu, que é o engenheiro Flávio Renato Caporusso, que ele fala que o concreto ele é um produto fabricado no trajeto fornecedor-cliente.
e ele tem prazo de validade. Então, quando a gente vai numa loja comprar um óculos, comprar um microfone, comprar qualquer coisa que seja, nós temos acesso direto ao produto final. Então, se eu comprei esse óculos, é porque eu gostei dele, em detrimento de outros. Se eu comprei esse microfone, pela mesma razão, é mais potente, ele é melhor, tem uma ergonomia melhor, mas o concreto não. O concreto, quando ele chega na obra, ele não é um produto final. Ele está no processo de fabricação. E isso muda muito a história, porque ele depende, para que a sua qualidade final atenda, ele depende de uma série de fatores, que são os que nós vamos ver aí. Né? Esses fatores são o transporte do concreto, o lançamento do concreto, que se ele é usinado, quem vai fazer isso é a concreteira, mas depois, dentro da obra, nós temos essas etapas, que são o adensamento do concreto, a cura, o descimbramento e a desforma. E ainda tem as juntas de concretagem, quando elas ocorrem. Então, essas etapas todas são etapas que vão se somando. No caso de ocorrer uma patologia, elas vão se somando para poder gerar aquela patologia no concreto. Ou uma patologia ou várias patologias. Bem, esse slide aqui eu procuro chamar a atenção para o seguinte fato. Quando nós temos os projetos eles são realizados por engenheiros. Então, nós tivemos aqui o engenheiro Renê falando dos projetos elétricos, né? Tem os projetos estruturais, tem os projetos de incêndio, que é feito pelo pessoal do Corpo de Bombeiro, tem uma série de projetos, mas todos eles, independentemente de quais são feitos por engenheiros ou arquitetos. A fiscalização é feita por engenheiros, os fiscais são engenheiros. Só que na ponta desse processo, existem os não engenheiros, que são aquele pessoal que está no canteiro de obras. Né? Aquele pessoal que está lá no canteiro de obras, que é o pedreiro, que é o ajudante pedreiro, que é o armador, que é o servente que vai transportar o concreto quando ele é transportado por jirica ou ele é feito dentro da obra. Esse pessoal não é engenheiro. São fiscalizados por engenheiros? São, mas o engenheiro ele tem uma parte, uma fração do dia que ele passa naquela obra, depois ele vai para outra obra. Então, aqui, nessa parte dos não engenheiros, está relacionada ao processo de execução. E aqui podem acontecer alguns equívocos, que são fruto daqueles processos que nós vimos no slide anterior. E aí, sendo patologista das estruturas de concreto, tendo me dedicado alguns anos a estudar as patologias no mestrado, depois dar continuidade no doutorado, eu pensei, poxa, por que não entender a engenharia como a medicina? Seria interessante se nós víssemos a engenharia atual dessa forma, porque ninguém contesta um médico. Se o médico falou tem que fazer, geralmente a pessoa faz. Ela pode até procurar uma segunda opinião, mas aquela opinião primeira fica martelando na cabeça dela. E por que não fazer dessa forma? Na análise prévia, o médico vai fazer uma anamnese com todo paciente. Ele vai perguntar para todo paciente, fazer um histórico para poder conhecer a história daquele paciente. Esse pode ser o perito. Né? O perito ele vai fazer essa anamnese, entre aspas. Ele vai tentar conhecer a história do edifício, ele vai conversar com as pessoas que conhecem aquela estrutura, ele vai se enfronhar da história daquela estrutura. No segundo momento, tem o diagnóstico, que o engenheiro Colares falou para nós aqui na primeira palestra, né? A importância do diagnóstico. O diagnóstico na medicina são feitos com exames de sangue ou com aparelhos. Bem, na engenharia também, são os ensaios não destrutivos. Então, os ensaios não destrutivos vão fornecer o diagnóstico da estrutura. No terceiro momento, vem a análise do diagnóstico, são feitas pelos médicos. Pode ser tanto o médico número 1, que foi o primeiro, quanto uma junta médica, para poder analisar aqueles resultados. Aqui entra o perito novamente, junto com o engenheiro calculista de reforço, que se for necessário fazer um reforço na estrutura, é o engenheiro que vai fazer, o engenheiro de reforço. Na quarta vem a definição das medidas a serem tomadas. Aí sai da junta a definição para o médico 1, que foi o primeiro médico, fala, você tem que fazer isso. É o engenheiro calculista de reforço fazendo o reforço da estrutura. E, por fim, se tiver que tomar algum remédio ou fazer alguma cirurgia,
é uma empresa especializada na execução de reforço, que vai executar o projeto de reforço feito pelo engenheiro calculista. Então, a engenharia, atualmente, ela está muito parecida com a medicina. Basta a gente ter uma visão por esse ponto de vista. Eu acho que nós ainda não mudamos o foco, não tentamos mudar o paradigma. A medicina, o Maurício estava falando isso quando nós estávamos conversando, estava cada vez mais especializada, e cada um no seu quadrado. A engenharia também deveria ser assim, cada um no seu quadrado. É muito difícil tentar fazer tudo sozinho. Não tem como fazer surgir uma pessoa que faça tudo sozinho e tudo maravilhosamente bem. Então, vamos respeitar o espaço um do outro, cada um fazendo o seu quinhão, para nós possamos fazer o melhor de cada parte da engenharia. Isso seria a gente tentar tratar a engenharia um pouco mais parecido com a medicina. Por favor. Algumas vezes me perguntaram, será que vale a pena fazer ensaios não descritivos? Bem, não sei. Isso aí, cada cabeça uma sentença, vai depender de cada um. Mas o que eu tenho para falar sobre isso? Bem, quando a gente chega numa obra, ou chega num prédio residencial, que tem dezenas de pilares, será que o síndico vai mandar recuperar todos os pilares da mesma forma, porque alguns pilares estão apresentando desplacamento de concreto por conta da corrosão das ferragens? Não, cada pilar tem a sua história, tem o seu momento, tem a sua necessidade. Por quê? Porque eu tenho um pilar que está na fachada, tomando sol e chuva a vida dele toda. Eu tenho outro pilar que não toma sol nem chuva, porque ele está no centro da estrutura, no centro da garagem, por exemplo. Eu tenho um outro que tem um baita de um cano de esgoto que ficou vazando durante alguns meses e contaminou. Eu já tenho um outro que não tem cano de esgoto, mas ele tem cano de água pluvial. Então, cada um tem a sua história, embora todos eles sejam irmãos, porque foram criados na mesma época. Mas eles são diferentes, como os dedos da mão também são. Então, se eu faço uma boa montagem de um bom grupo amostral, levando em consideração todos esses microhabitats da estrutura, eu posso fazer um grupo amostral que seja representativo dos pilares, todos os pilares da estrutura, e fazer aquele diagnóstico dessas estruturas, desse grupo amostral. E uma vez que eu fizer um bom diagnóstico, eu posso, então, tratar todas as estruturas com base nessas conclusões tiradas com esse grupo amostral. Aí a pergunta volta: vale a pena? Eu acho que vale. Porque ao invés de eu tratar, de eu fazer o diagnóstico em todas, eu vou pegar e vou fazer num grupo. Ao invés de eu tratar todas iguais, eu vou tratar cada uma de um jeito. E mais, não preciso tratar todas rapidamente. Eu posso ir tratando ao longo do tempo, devido a uma série de fatores. O grau de deterioração, devido à carga que aquele pilar suporta, que aquela estrutura suporta. Então, tem uma série de fatores que podem ser levadas em consideração para poder serem tratadas essas estruturas ao longo do tempo, de forma comedida. Eu planejo um plano de ação. E aí, com o diagnóstico bem feito, montado, eu não preciso ter aquela urgência, aquele pânico de que vai cair. Não. Agora você tem um plano de ação. Você tem uma meta, tem um plano de ação e tem um tempo. Então, eu acho que vale a pena. Bem, aqui tem algumas estruturas e materiais que eu considero bizarros, e não são ainda os casos, mas são alguns casos assim, que já levantam uma dúvida, né? Porque são vícios construtivos / equívocos. Esse, por exemplo, é um equívoco. Eu nunca consegui descobrir o que essa estrutura estava fazendo aí, né? Mas ela está ali. Alguém fez. Né? Olha só, passa para mim, por favor. Nós estamos vendo ela de um ponto de vista, agora nós vamos vê-la do outro ponto de vista. Ela não está encostando em lugar nenhum.
né? E eu também não sei para que serve. E quem fez estava lá presente para poder me responder essa pergunta. Então, esse aí é um dos grandes enigmas que eu nunca resolvi. Esse é um prédio residencial de alto luxo que, quando eu cheguei no subsolo, as estruturas, as vigas estavam assim. Elas estavam com as formas originais, tanto essa quanto aquela. Aqui a gente percebe ali em cima a umidade, está até brilhando, aquilo ali é água, um calor intenso, porque não tinha ventilação, e as estruturas estavam assim há 15 anos. 15 anos. Então, eu nem faço ideia de como que estava ali debaixo. E aí eu falei, coloquei toda essa preocupação para o síndico, a resposta do síndico foi que eu não vou mexer. Bem, então, se ele não vai mexer, não vai ser eu que mexerei. Né? E eu fiquei sabendo que algumas pessoas saíram do prédio, venderam apartamento e se mudaram de lá, porque nada iria ser feito enquanto ele fosse síndico, e a situação não era boa. Aqui é uma situação que eu tenho encontrado cada vez mais, infelizmente. Né? São as armaduras, não pode as armaduras que elas saem das estruturas e vão para lugar nenhum. Elas simplesmente saem e vão. Aqui é a mesma coisa. Duas armaduras saindo desse pilar que simplesmente não se sabe para quê, não se sabe para onde. É uma incógnita também. Além disso, aqui tinha um vão enorme que foi tampado com saco de cimento vazio. Isso também é uma coisa que eu tenho visto, infelizmente, cada vez mais. Isso aí ainda não são os casos que eu quero mostrar. É só para poder mostrar o nível de preocupação que a gente deve ter nos dias atuais. Aqui é uma parede de alvenaria que a espessura de argamassa era 5 centímetros. Então, 5 centímetros de argamassa é inexequível, né? E na próxima, a argamassa era um pouco mais fina, mas acontece que não era argamassa, era um misturado de areia com terra e água. Essa é uma prática que, infelizmente, a gente ainda vê, porque a justificativa uns falam que é para economizar areia, outros falam que é porque a terra dá mais liga. Existem várias respostas, né, mas nenhuma justificativa, porque isso aí não se pode fazer. Aqui é uma escada de uma perícia, há alguns anos atrás, quando eu fiz essa perícia, que é uma escada que realmente a gente subia na escada e a escada mexia. Né? Quanto mais subia, chegava lá em cima, mais ela mexia. Ali ia mexendo, e ali ia mexendo, porque no próximo slide a gente vai entender direitinho. O primeiro degrau estava assim. Né? Então, o primeiro degrau tinha um saco de cimento meio cheio, aí em cima tinha um tijolo vazado, um pouco apoiando sobre o saco, depois tinha uma tábua que estava em balanço, e aí vinha a escada. Então, era uma escada que ela ia mexendo à medida que a gente ia subindo. Né? E isso aí estava pronto. Nessa mesma casa, era uma residência unifamiliar, tinha um pilar que estava com seção completamente estrangulada. Pode passar. Nesse mesmo cômodo tinha uma viga que estava descarregando metade numa outra viga e metade numa parede de alvenaria de vedação. Pode passar. Ali tem o mesmo pilar que eu mostrei para vocês no slide anterior. Faltou concreto, preencheu com saco de cimento vazio. E aí o conjunto completo. O saco de cimento vazio está aqui, o pilar está aqui, com a seção estrangulada, a viga aqui. Quer dizer, nesse caso, não precisava fazer aplicação de ensaios não destrutivos, porque os ensaios é para montar um diagnóstico. Mas o diagnóstico já está pronto. Né? Então, tem certas situações que não precisa fazer ensaio. Aqui era um pilar que deveria ser de concreto, mas estava de tijolo de alvenaria de vedação. Né? Não era nem tijolo de alvenaria estrutural. E agora nós vamos começar, então, com os casos em que eu realmente utilizei os ensaios. Antes de a gente entrar nos casos propriamente ditos,
Esses são os ensaios, alguns ensaios que eu realizo, que são o ensaio de ultrassonografia em concreto, que é para poder verificar a compacidade do concreto, ou seja, a presença de falhas e vazios no interior da massa de concreto. Não tem nada a ver com armadura. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente, eu não sei porquê, confunde pacometria com ultrassonografia. A pacometria é para poder localizar as barras de aço dentro da massa de concreto, o espaçamento entre elas e o cobrimento. Então, um ensaio, que é a pacometria, está relacionado à armadura. Esse aqui está relacionado ao concreto. Não cabe uma confusão entre os dois, mas ela ocorre. Então, esse aqui é para determinar, estudar a presença, a compacidade do concreto no que diz respeito à presença de falhas e vazios no interior da massa de concreto. O pacometria relacionado à armação. Esse aqui, para poder determinar a resistividade elétrica do concreto, estudando se o concreto oferece proteção ao aço para ele não corroer. Esses dois aparelhos é a geração antiga e a geração nova do potencial de corrosão, que vai, como o próprio nome já fala, avaliar o potencial, o quão corroída a armadura está, né, se ela está corroída, se ela não está corroída, se ela está entrando em corrosão. E, por último, esse aparelho, que é o ensaio mais moderno que existe na engenharia mundial, que é a tomografia. A tomografia em concreto, que esse aparelho é portátil, existem tomógrafos que são de mesa, esse é portátil, é um aparelho russo, e tem um visor de cristal líquido colorido que a gente enxerga ao alcance de até 2 metros de profundidade o que está dentro do concreto. E é para a gente poder avaliar, assim como o ultrassom, porque ele funciona por ondas ultrassônicas, para poder avaliar onde que está o vazio. Então, aí, enquanto o ultrassom fala se há um vazio, a tomografia mostra que há o vazio e onde que o vazio está. Então, os dois tratam do mesmo assunto, mas com pontos de vista diferentes. Então, o caso 1 foi onde eu empreguei a ultrassonografia. Esse prédio aqui é um prédio residencial. Esse prédio residencial ele já estava pronto, faltava 1 mês para entregar as chaves, os apartamentos pintados, porta assentada, piso, armário, tudo pronto. E aí, 3 pilares romperam. Esse pilar ali rompeu na cabeça e outros 2 romperam na base. Pode passar aqui. Esse aqui rompeu na base. O que aconteceu com esse prédio? Ele inclinou 5 centímetros para o lado esquerdo e afundou 2. Bem, a preocupação foi iminente. Isso foi na véspera do Natal de 2011, no dia 24 de dezembro. Aí me ligaram querendo fazer um ensaio de ultrassom no concreto para poder avaliar o concreto, porque praticamente a culpa era do concreto. Então, queriam avaliar e atestar que o concreto estava com problema. No dia 26 de dezembro, eu fui lá fazer os ensaios e fiz nos 3 pilares que romperam e mais 7, totalizando 10. Os 10 pilares de concreto estavam ótimos. Não tinha problema nenhum. E eu falei para eles, liguei para o engenheiro calculista de reforço, falei, o concreto está muito bom. Isso aqui não é concreto, é alguma outra coisa. Vamos procurar o que é. E aí mandaram escavar. E quando mandaram escavar, debaixo dos 3 pilares não havia fundação. Então, os pilares estavam nascendo na terra. Não havia sapata, tubulão, nada disso. Estaca, não estavam nascendo na terra. E foi um milagre, porque do lado esquerdo, para onde inclinou 5 centímetros, tinha um prédio habitado. E se ele tivesse caído no prédio, tinha matado muita gente. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso foi um milagre. Porque 3 pilares rompidos e o prédio não caiu. Uma vez eu estava ouvindo uma abertura de um congresso internacional que o palestrante falou que é impossível um prédio ter um pilar rompido e não cair. Eu também acho, mas esse aqui foi um milagre. Então, tecnicamente, não tem nem resposta, não tem uma resposta técnica para isso.
Aqui nós estamos vendo que todas essas partes brancas são massa corrida não, massa plástica, que foi colocado nas trincas para poder verificar se elas estavam abrindo ou não. Aquilo que nós vimos os pilares rompidos é do subsolo. Aqui nas estruturas do pilotis, nós estamos vendo que houve um erro construtivo de adensamento muito grande, porque as britas estavam muito concentradas num ponto só, que é o ninho de concretagem. E aqui uma armadura, a armadura do pilar que não aguentou, e ela entrou em escoamento. Por favor. Aqui nós estamos vendo a armadura que escoou do pilar, e aqui um foco, né, um detalhe do ninho de concretagem, do ninho de pedra. Do lado dos pilares, de um dos pilares que rompeu, nós estamos vendo aqui um pilar completamente, a armadura já totalmente corroída, sem cobrimento algum. Uma viga quebrou, eu cheguei até a colocar minha mão aqui dentro. O ferro da viga escoou, porque se não tivesse escoado, talvez a viga também tivesse caído, e poderia ter sido um problema até maior. Ali nós temos trincas de flexão na viga de fachada. Por favor. Aqui teve um recalque que é o recalque de fundação, né? Então, teve muitas trincas desse tipo, trincas diagonais. Pode ir. E ali a gente vê o descolamento, né, de parte da estrutura. Pode mais. E aqui a gente continua vendo aqueles ferros que saem da estrutura e que vão para lugar nenhum. Tanto ali quanto aqui. Bem, esse é um dos casos. Esse caso gerou um artigo que foi publicado no Congresso Internacional, foi recuperado, foi feito uma reunião com os condôminos acharam melhor recuperar o prédio, saiu caro, mas o prédio foi recuperado, já tem mais de 7 anos que foi feita a recuperação, muito mais, né, que foi em 2011, acabou a recuperação em 2013, então já tem 10 anos. Esse é um dos poucos casos que eu fiquei sabendo do retorno, foi lá um perito externo independente, que não trabalhou na recuperação, fez a perícia e atestou que o prédio está seguro e que não tem problema algum. Inclusive, ele já está totalmente habitado. Bem, esse aqui é uma outra obra, é uma obra de um prédio que tinha 2 anos, não tinha sido nem inaugurado e já apresentava problemas daquela ordem, carbonatação, ferragem exposta. Ali a gente vê várias ferragens do fundo de viga que estão sem cobrimento. Essa foto aqui eu mostro uma água totalmente suja, né, impura, banhando a estrutura de concreto. Aqui estava um processo construtivo um pouco duvidoso, porque vocês vão ver na próxima foto que a armação ela está faceando o pilar, isso não é um processo construtivo ideal. Por favor. E aqui vem um somatório de várias coisas. Nessa obra foi utilizado ultrassonografia, foi utilizado pacometria, foi utilizado potencial de corrosão, foi utilizado 3 ensaios. Aqui nós estamos vendo uma parede que está apoiando só a metade dela sobre a laje, a outra metade está no ar. Aqui a gente vê uma laje que ela está desnivelada com o próprio pilar. Aqui eu tenho aquele pilar que está deslocado em relação à sua própria base. E aí eu tenho um conjunto todo. Então, aqui eu tenho a base do pilar, o pilar sofre aqui um descompensa, depois ele sobe, tem um dente aqui, que acho que não deveria ter, a parede aqui está metade no ar e metade na laje, e assim vai. Nessa mesma obra, nós podemos ver que não houve adensamento. Então, esses ensaios, no caso, a pessoa pode ficar, não no caso específico dessa obra, mas já aconteceu em situações muito piores, na hora que a pessoa vai, quando a densidade de ferragem é muito grande dentro de uma estrutura,
e as formas são colocadas, a pessoa lança o concreto, e nesse caso que eu estou falando, ele não foi autoadensável, lançou o concreto não penetrou, porque a densidade de ferragem era muito grande, então, na hora que tiraram as formas, estavam a quantidade de vazios muito grande, estava vendo realmente as armaduras, porque o concreto não preencheu, porque a densidade era muito alta, eram 350 quilos de aço por metro quadrado de concreto. Então, o ultrassom, nesse caso poderia ter sido feito isso também, é para poder avaliar se aquela parte que está aparentemente coesa, ela está coesa ou ela está oca. Será que aquele concreto ele está consolidado, ele tem concreto no núcleo ou ele tem concreto só na casca? Né? Esse caso poderia ser assim. A densidade de vazios e de irregularidades aqui na superfície é tão grande. Será que ele está homogêneo, compacto lá dentro? Ou será que lá dentro tem grandes quantidades de vazios que podem comprometer a resistência da peça? Então, aqui a gente tem uma viga que apresenta uma trinca bem acentuada, nesse ponto e em alguns outros também. E aí são descontinuidades, onde foi feito um ensaio de ultrassom. Então, aqui no caso, nós utilizamos o método indireto do ensaio de ultrassom para poder verificar a continuidade desse concreto. Aí foi utilizada a pacometria, que no caso eu descasquei depois de fazer a pacometria para poder tirar a foto e mostrar a armação. Ali a gente identifica a armação e mede o cobrimento dela. E aqui vem o terceiro caso, que é a corrosão das armaduras. Bem, a corrosão das armaduras, ela é fruto geralmente, de um processo que está relacionado à porosidade e permeabilidade da estrutura de concreto. Então, porosidade e permeabilidade está relacionado à cura e adensamento. Se eu não adenso direito o concreto e se eu não curo direito o concreto vai ficar poroso e vai ficar com mais permeabilidade. E aí, isso, se tiver a aparência, tiver tudo ok, porque pode acontecer, por exemplo, no pé do pilar, ao ser lançado o concreto, aquele concreto não ser suficiente para poder se homogeneizar na base do pilar e fica sempre algumas brocas, né, ou bicheiras. Então, nesse caso, deixa a armação exposta e, ao longo do tempo, aquela corrosão pode se desenvolver naquela armação. Então, aqui está mostrando, eu estou mostrando aqui logo de cara, que nós estamos vendo que não há um alinhamento dessa viga. Né? Ela vai uma hora para cá, outra hora para lá. Isso mostra que não houve um esmero do pessoal de obra no momento da execução. Além da gente poder ver aqui que tem as brocas e bicheiras. Por favor. Então, aí mostra mais brocas e bicheiras. Aqui já tem a ferragem sem o cobrimento em corrosão. Esse prédio não tinha sido nem inaugurado, é outro prédio que tinha menos de 2 anos de idade. Pode passar. E aí vem a base do pilar que eu estava falando. No processo de concretagem, não teve, o concreto não se homogeneizou e deixou vazios, de forma que o concreto, a armadura, em contato com a atmosfera, entrou no processo de corrosão. Aqui, lá naquele ponto ali amarelo, onde está sendo dado o foco, o destaque, está mostrando aqui que a corrosão também está implantada. Então, numa estrutura onde nós temos menos de 2 anos de idade, não poderia estar dessa forma, em momento algum. Então, aqui eu estou mostrando as fotos das estruturas. E mais na frente, lá no final, eu vou mostrar as saídas de dados dos ensaios de potencial de corrosão, para a gente poder ver como que é informativo, como que é elucidativo. Então, agora vem mais um caso de ultrassonografia, que também de ruptura. Nesse aqui já é um prédio de 3 pavimentos,
esse prédio de 3 pavimentos, ele teve esse pilar P6 rompido em 2009, e aí a prefeitura, através da sua Secretaria de Obras, pegou e interviu, a Secretaria de Segurança Pública interviu o condomínio e fez todo mundo evacuar para que o prédio fosse recuperado. Né? Claro que o prédio que ia arcar com os custos. Esse foi o pilar rompido, né? A estrutura do prédio foi escorada com dormentes de madeira, formando uma fogueira de São João, e o pilar foi então descascado. Por favor. A única trinca que a gente pode chamar de fissura no prédio inteiro que ocorreu foi em cima daquele pilar rompido, que foi aqui. Depois nós constatamos que o edifício era de alvenaria estrutural, alvenaria autoportante. Essa foto eu acho era uma foto muito boa, porque aquilo ali, as duas fotos são do mesmo pilar. Né? Aquele ali é o pilar que rompeu, e quando ele rompeu, nós mandamos descascar, nós podemos ver que a distância entre um estribo e o outro é muito grande. Então, essa distância era 60 centímetros aproximadamente, que nós medimos na época. Isso era um problema. O outro problema é que, eu não sei se está dando para ver daí direitinho, mas na imagem, sempre que vai no computador, perde um pouco o brilho. Na imagem do material dá para ver. Esse concreto está muito amarelo, muito amarelado. E isso aí, geralmente, é porque ele foi pouco hidratado. Então, esse concreto pouco hidratado aparenta essa aparência amarelada. Ele tem pouca brita. Então, é um concreto com pouca brita. E se a gente olhar mais a miúde, nós vamos ver que esse estribo aqui, ó, tem uma barra. Essa barra aqui, ela está do lado de fora do estribo. Então, o estribo não abraça a barra. Tem uma delas que não é abraçada pelo estribo. Eu fui fazer um ensaio de ultrassom. Não nesse pilar, mas eu fui fazer um ensaio de ultrassom. Volta para mim agora, por favor. Eu fui fazer um ensaio de ultrassom em todos, mais um. Em todos, mais um. Em todos os outros pilares. No P5, P4, P3, P2, P1 e todos os outros lá do alinhamento de trás. Por quê? Porque a preocupação era saber se esse pilar rompeu, às vezes os outros também vão. Então, como que nós vamos tratar, como vai ser feito o diagnóstico e como que vai ser feito o tratamento dessa estrutura? Bem, quando eu fiz os ensaios de ultrassom, qualquer um deles poderiam ter rompido. Todos estavam muito ruins, todos eles. Então, foi feito um trabalho de recuperação em todos os pilares. Esse aqui é o que rompeu. Né? Dois anos depois, nós voltamos, fotografamos, não deu problema nenhum, mas foi feito um trabalho de recuperação em todas as estruturas, porque todos apresentavam problema. Bem, pagometria e posicionamento das armaduras. Pode passar. Esse aqui é um prédio comercial de 3 pavimentos, mas ele era muito largo. Tão largo que um pavimento de garagem, por exemplo, cabia 100 carros. E ele tinha 3 pavimentos de garagem. Então, eram 3 pavimentos de garagem e 3 pavimentos de escritório. E os pavimentos de garagem, as lajes da garagem, os pisos, as lajes de piso, estavam apresentando essas trincas. E elas eram quase que equidistantes, e era muito exato. A distância dessa aqui para essa aqui era muito parecida com essas outras duas aqui, e isso ocorria ao longo do piso todo, nos 3 pisos de garagem. Além disso, um dos pisos estava apresentando uma flecha de 8 centímetros, o que era uma flecha muito grande. Então, nós vamos fazer a pacometria. E essas lajes, elas tinham 12 centímetros de altura. Se eram 12 centímetros de altura, a linha neutra estava a 6 centímetros. Então, a armadura negativa, ela deveria estar, no máximo, a 6 centímetros de profundidade. E, no entanto, a armadura estava a 7 centímetros. A armadura negativa estava a 7 centímetros de profundidade. Ou seja, nesses casos dessa obra, as ferragens negativas não estavam atuando como negativas, elas estavam atuando como positivas.
Então, tinha duas ferragens positivas. A que era positiva e a negativa que estava atuando como positiva. Essa era a razão de estar tendo todos esses problemas no piso. Foi uma obra de recuperação muito grande, teve que descascar os pisos, verificar a localização das ferragens, foi realmente um incômodo para os condôminos muito grande. Aqui é a tomografia. A tomografia, nesse caso aqui, eu estou apresentando situações. Eu vou apresentar aqui um prédio que houve um erro de projeto. Houve um erro de projeto e os pilares começaram a trincar. O prédio corria um grande risco de colapso, porque as trincas estavam em grande quantidade e elas estavam aumentando. E eram pilares estratégicos para a estrutura. Essa imagem da esquerda é uma imagem do pilar que é considerado pilar padrão. Né? Tudo que está relacionado à ultrassonografia, tomografia por ultrassonografia, e o próprio ensaio de ultrassonografia, ele não é o que eu costumo falar absoluto. Absoluto é um ensaio de resistência à compressão, que a gente pega um testemunho, põe na prensa, rompe, e tem ali um resultado. Ele é incontestável. Né? O resultado é aquele ali. Agora, no ensaio de ultrassom, não tem isso. Ele é por comparação. Então, eu preciso sempre comparar o resultado da estrutura que está sob suspeita com o resultado da estrutura que é considerada padrão. O que é a estrutura padrão? É a estrutura irmã. E o que é a estrutura irmã? É aquela estrutura que foi feita na mesma época, que tem o mesmo traço e que está submetida ao mesmo ambiente, às mesmas condições, e que não está sob suspeita. Então, essa é a estrutura padrão. Então, aquela tomografia é de uma estrutura padrão, da obra. Aqui, é claro que essa imagem já foi tratada, então ela está mais fácil da gente interpretar. Os pontos vermelhos são onde eu tenho as ferragens, as barras de aço. Eu ensaiei, aqui no caso, se eu estivesse ensaiando o pilar, eu estaria com o aparelho aqui, nessa posição. Só que agora o aparelho, que está no eixo Z, que é esse dedo, eixo X, eixo Y e eixo Z. O aparelho está no eixo Z. Aqui ele é rebatido, então o aparelho está aqui em cima. Então a primeira face ensaiada mostra as 3 barras de aço. E aqui embaixo, a 40 centímetros de distância, é o fim, a largura do pilar, do outro lado. Então ali eu sou capaz de ver o cobrimento das ferragens e eu estou vendo poucos pontos verde claro. Poucos pontos. Claro que aqui já está tratada a imagem. Então, eu estou vendo esses pontos verde claro aqui, ó, que eu estou passando a mão, são vazios na estrutura, na massa de concreto. Então, aqui a gente vê alguns pontos verdes claros, que são os vazios, são provenientes de uma falha de concretagem, do adensamento, por exemplo. Aqui eu tenho outro vazio, aqui também. Agora, esse concreto é um concreto pré-moldado. Esse aqui é um concreto feito na obra. Nós não vimos absolutamente vazio nenhum, porque ele foi feito pré-moldado. Então, ele foi feito na fábrica. Então, é uma outra qualidade. É uma outra qualidade. Esse aqui foi considerado concreto padrão. Por favor. Esses aí são os pilares, são os concretos dos pilares que estavam rompendo. Então, como eu falei para vocês, o ultrassom é para poder medir a presença de falhas e vazios dentro do concreto. Quando tem uma falha, a onda tem que contornar aquela falha, porque a onda não se propaga no vazio. Cada vez que ela tem que contornar um vazio, ela perde sinal. Se ela perde sinal, a imagem fica deformada. Então, olha quantos vazios que existiam dentro da estrutura para ficar completamente deformado. Porque a onda não conseguiu encontrar um ambiente compacto, um ambiente denso para se locomover. Então, isso aqui são estruturas com problemas de descontinuidade em excesso no interior da massa de concreto. Por favor. Aqui nós temos 2 estruturas, eu abri um parênteses, saí daquela obra e fui para uma situação similar, mas agora diferente. Por quê? Similar porque apresenta deformação. E diferente por quê? Porque agora não tem descontinuidade só.
As descontinuidades estão preenchidas com água. Então, eu tenho infiltração. Então, são situações diferentes que fornecem os resultados parecidos devido a estruturas, imagens deformadas. Por favor. De novo. Nós vamos voltar, naquele caso, logo mais. Aqui é a ultrassonografia empregada em incêndios. Então, estruturas submetidas a incêndio, elas funcionam como uma sanfona. O concreto, quando ele está sendo submetido a altas temperaturas, ele perde água. Ele perde a água livre e perde a água ligada quimicamente. E é aí que é mais grave. O problema é que quando o corpo de bombeiro chega e ele resfria o concreto, algumas vezes com água, ele fornece água e novas reações ocorrem no concreto. E aí o concreto pega, quando ele está esquentando, ele expande, quando ele resfria, ele retrai. E nesse processo de expansão e retração, ele trinca todo. Então ele trinca e isso vai provocando falhas no interior do concreto e a presença de bolhas. E até mais coisas que nós vamos ver aqui. Aqui é o desplacamento do concreto devido às altas temperaturas, o concreto cedeu, expõe a ferragem, e dependendo da intensidade do fogo, essa armadura pode entrar em escoamento. Aqui é um pilar submetido a um incêndio. A mesma obra, também submetida ao incêndio. Aqui nós estamos vendo marcas da graxa que foi feito o ensaio de ultrassom. Aqui são britas. Devido ao incêndio, essa brita, ela rompeu. Uma temperatura subiu tanto que a brita quebrou. Alguns casos, aqui nós encontramos nesse concreto muitas bolhas provocadas pela saída de água. Ali em cima, nós temos também a formação de uma trinca que separa a brita da argamassa, que é a região da zona de interface entre matriz e agregado. Por favor. Pode ir. Nesse caso aqui, é o caso da época da Copa do Mundo. Um hotel que estava sendo construído, por um problema do concreto que foi levado até a obra, o concreto apresentou problema. E na concretagem dessa laje, que era imensa, o concreto apresentou 14 trincas. Então, nós fomos avaliar e fazer um ensaio de ultrassom para poder ver se essas trincas elas eram superficiais ou se elas eram passantes. E nós constatamos que todas as 14 trincas elas eram passantes, elas não eram superficiais. E isso aí gerou um desenrolar das coisas, bem a construtora, a concreteira. Pode passar. Aqui nós temos ultrassonografia aliada à tomografia, naquele mesmo caso que eu falei dos prédios que os pilares estavam rompendo, que eu mostrei lá naquela foto a tomografia do pilar padrão. Então aqui tem um dos pilares que estavam rompendo. Nós estamos vendo aqui trincas diagonais, tem algumas delas. Depois de ser feito o ensaio de ultrassom, foi tirado um testemunho. Esse testemunho, quando a gente tirou, deu para poder ver que a trinca ela ia lá para o fundo, ela era passante, e foi feito nesses pilares, que eram 8 pilares, foram feitos a ultrassonografia e a tomografia. A tomografia, aquele lá do canto, é o padrão, que a gente já conhece. Esse aqui é um pilar que eu chamei de P128, é o mesmo desse aqui. Só que aquele é o antes, esse é o depois. Antes de quê? Antes de fazer qualquer coisa. Então, eu fui lá, fiz o ensaio, estava daquele jeito. Aí fizeram a injeção. Injetaram, e aí depois o ensaio foi feito, ficou daquela forma. Melhorou bastante, mas não está... Foi necessário a injeção, mas não foi suficiente. Né? Quer dizer, ainda apresentava muita deformação. Então, continuou com a injeção? Não. Porque, às vezes, isso não é raro de acontecer, os vazios não são intercomunicantes. Então, não adianta ficar injetando, porque eles não se comunicam.
Então entra o material, mas ele não vai atingir outros vazios, porque não vai chegar. Então pode acontecer, a gente vai ver depois aí, de ficar injetando e a estrutura estourar. Ela quebra, porque injeta demais e não atinge o objetivo. Então parou de fazer injeção e passou a se fazer, então, o reforço com cantoneiras metálicas. Aqui, no caso, o pilar, está lá o pilar padrão, esse é do pilar padrão, o ensaio de ultrassonografia na base e no topo estava mostrando 4,33 e 4,32 quilômetros por segundo, o que quer dizer que é um concreto de qualidade boa. Então, eu deixei lá em verde. E ele está bem homogêneo. Ele está igual embaixo e em cima. Por favor. Já o P128, antes e depois, aqui é o antes, aqui é o depois. Na base, no topo aqui é 3,67, na base 3,63. Depois que injetou, continuou no topo a mesma coisa e na base melhorou um pouquinho. Nós constatamos isso com a tomografia. Não houve alteração, porque a injeção não conseguiu atingir todos os vazios. Pode passar. Aqui vem a ultrassonografia, uma adequação estrutural. Esse caso aqui, por exemplo, é no prédio residencial que o pessoal tinha um pilar logo na descida, não sabe se é descida ou se é subida, né? No pé de uma rampa. Então, toda hora que o pessoal ia sair ou ia chegar, batia com o carro no pilar. E aí queriam tirar aquele pilar. Tudo bem, tira o pilar. Não é um processo fácil, mas um engenheiro calculista de reforço experiente é capaz de fazer. Foi feito. Eles tiraram o pilar e fizeram um engrossamento do pilar que já existia com outra parte. Então, solidarizaram um concreto novo com um concreto velho. Tem jeito de saber se essa solidarização foi bem feita ou mal feita? Tem, com ensaio de ultrassom. Então, eu já fiz isso algumas vezes. E essa aí é uma das raras vezes que eu fiz que deu certo. Quer dizer, a solidarização foi feita bem feita, o pilar ficou, o concreto novo ficou bem coeso com o concreto velho, e nesse dia o pessoal pegou e mandou tirar os escoramentos. É claro que a estrutura ela sofre uma acomodação inicial, né? Há um barulho de acomodação, mas isso, logo, rapidamente, essa acomodação é feita e a estrutura estabiliza. A nova distribuição de cargas e está resolvido. Houve já situações que foi exatamente o oposto. Eu fiz o SAI, não havia de solidarização alguma. Eu acho que aqui já está acabando. Aqui, no caso, foi o que eu falei. Houve tanta injeção que a estrutura quebrou. Foram 4 injeções. E aí a estrutura pegou e quebrou, ao invés de solucionar o problema, criou um problema maior ainda. Aqui é o bico de injeção. Pode passar. E por último, o potencial de corrosão. O potencial de corrosão, essa é a saída de dados do ensaio. É uma saída de dados que ela utiliza curvas tentando mostrar que a corrosão ela não é exata, ela vai sofrendo deformações irregulares na estrutura, deformações entre aspas, né? Quer dizer, contornos diferenciados. Então aqui eu coloquei uma escala de potencial, onde a gente pode ver que verde claro não está corroído, o azul também não, esse aqui também não, mas a partir do amarelo já apresenta um problema. Então esse pilar, ele estaria com até 1 metro de altura, mais do que 1 metro de altura, ele estaria com problema. Então, um problema tão acentuado que não justificou continuar fazendo o ensaio, porque nós íamos chegar à metade da estrutura, que é 1,40 m, ainda com problema de corrosão implantado, porque o laranja é 400 milivolts, e a partir de menos 350 milivolts já apresenta corrosão implantada. Então, a partir do 1,40 m, que é metade da estrutura, já comprometeria a estrutura num certo patamar que o engenheiro calculista de reforço já mandaria reforçar a estrutura como um todo.
Aqui o caso é uma viga, a viga com 20 centímetros de altura, porque acima dela ali era laje, a mesma situação, com a mesma escala de potencial, pode passar. Aqui um outro pilar, também com bastante problema, e esse foi até 1,10 m, apresentando ali 550 milivolts, lá na ponta, lá em cima. E no caso aqui, é o pior caso que eu já ensaiei até hoje, que foi essa viga, que ela estava apresentando nesse ponto, menos 755 milivolts. Então, isso é um potencial de corrosão elevado, em que exige uma atenção concentrada do condomínio. Por favor. E aí, para finalizar, eu coloquei essa imagem porque eu acho que essa imagem é o que eu gostaria que fosse engenharia. Se a gente olhar essa imagem de cara, nós vamos ver uma árvore e os 2 carros estacionados. E não vamos olhar aqui no chão. Mas pode passar. No chão, a gente encontra uma trilha enorme de formiguinhas carregando cada uma folha. E subindo na árvore, todas elas subindo aqui na árvore e indo lá para cima. E dessa forma, pode passar, é que eu gostaria que nós fôssemos da engenharia, que nós devemos trabalhar unidos por uma engenharia melhor, como as formiguinhas trabalham por um formigueiro melhor, sem hierarquia, sem vaidade, todas trabalhando em prol de um objetivo comum, que é o melhor do formigueiro. É assim que nós deveríamos trabalhar na engenharia, cada um em parceria um com o outro. Muito obrigado.